terceira vez. O morador de Guaxupé conseguiu na justiça o direito à aplicação da terceira dose da vacina contra o coronavírus. Essa decisão foi baseada em um pedido médico. Em Pouso Alegre, 8 pessoas foram presas hoje cedo em uma tentativa de assalto à distribuidora de remédios. Os suspeitos renderam 12 funcionários durante a ação. Em meio ao aumento de preços de vários produtos, a projeção dos especialistas é de que a inflação para as proteínas supere os 10% este ano. Nas notícias do futebol, o Boa Esporte empatou com a Ferroviária pela 7ª rodada da Série D do Brasileiro. O jogo terminou agora há pouco no Estádio Municipal de Varginha. Sábado, 17 de julho, o EPTV2 está no ar. 5 anos, conseguiu uma decisão judicial para tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em Guaxupé. Segundo o juiz Milton Biagione Furquim, o pedido foi aprovado por ser uma indicação médica. A decisão cita este pedido que foi feito por uma declaração. A médica afirma que o homem é hipertenso, cardiopata e que recebeu as 2 doses da Coronavac. Segundo a declaração, o homem fez um teste de anticorpos com resultado neutralizado e IgG negativos. A médica então indica uma nova vacinação e pede ainda que seja uma vacina diferente. É feito o pedido também que a dose não seja da AstraZeneca, pois o paciente seria contraindicado por risco de trombose. O juiz determinou que a Secretaria Municipal de Saúde inclua o nome do solicitante na lista de vacinação para pessoas com comorbidade e que ele seja vacinado novamente. Atendeu também o pedido de escolha da vacina. O documento estabelece ainda uma multa de R$1.000 por dia caso a decisão não seja acatada. Por telefone, o juiz que assina a determinação, Milton Biagione Furquim, afirmou que a decisão cabe recurso e que ela foi feita principalmente por causa da orientação médica e que não cabe a ele questionar o conhecimento da médica que cuida deste paciente e que pediu a dose extra. Acrescentou ainda que a decisão não critica a Coronavac nem exalta outras vacinas. Infectologistas afirmam que o exame de anticorpos não determina a eficácia. E é um exame novo que ainda está sendo validado, não é recomendado que seja feito pelas sociedades, né, de médicas, principalmente a Sociedade Brasileira de Infectologia, visto que a gente tem outros tipos de imunidade, como a imunidade celular, que esse exame não mensura. Os estudos Os estudos estão seguindo, provavelmente, né, vai ser necessário doses adicionais, ou até mesmo como a vacina de gripe, né, que é anual, talvez a de coronavírus também seja anual. E quando a gente fala de seguir a campanha, a gente está falando de saúde pública. Quando a gente fala no momento de aplicação de terceiras doses, como a gente tem visto, né, de pessoas que têm procurado isso, a gente está falando de saúde individual, não é o momento disso. A gente está falando agora de saúde pública. Quanto mais pessoas imunizadas, mais fácil vai ser a gente controlar a pandemia. Em nota enviada à nossa equipe, o Instituto Butantan diz o mesmo. Conforme a nota técnica emitida pela Sociedade Brasileira de Imunizações, não é aconselhável a realização de testes sorológicos de anticorpos para aferir a proteção individual de vacinas contra a Covid-19. Acrescenta ainda que a eficácia da vacina foi comprovada por testes clínicos e que ela é indicada para todas as faixas etárias, incluindo a população idosa. E encerra a nota afirmando que a vacinação é uma estratégia de saúde coletiva e não somente individual. Nós tentamos contato várias vezes com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Guaxupé para saber se a Prefeitura vai recorrer dessa decisão, mas até o momento ela não nos atendeu ou retornou as nossas mensagens. E a vacinação contra o coronavírus começou há 6 meses aqui em Minas Gerais e ainda tem muita gente que não tomou nenhuma dose. A cada remessa encaminhada pelo Ministério da Saúde, uma força-tarefa aqui em Minas Gerais entra em ação para garantir a entrega das vacinas aos municípios. E mesmo com a chegada de tantas doses, a vacinação no estado ainda é lenta. Até o momento, Minas Gerais aplicou a primeira dose
pessoas, o que equivale a 39,66% da população. Tomaram a segunda dose ou dose única 3.089.109 pessoas, ou seja, 14,51% estão imunizadas. Durante esses 6 meses de vacinação, o estado enfrentou problemas. Postos perderam doses por falta de energia elétrica. Teve também quem furou a fila e tomou a vacina antes da hora. Foram mais de 2.000 denúncias. Uma delas derrubou o então secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Amaral. Ele, o secretário adjunto e outros servidores foram vacinados antes da hora. O caso deu origem a uma CPI na Assembleia Legislativa. Depois de ouvir os envolvidos e analisar documentos, a comissão pediu o indiciamento do ex-secretário e de outros ex-servidores suspeitos de irregularidades na vacinação contra a Covid-19. Esta infectologista ressalta que, apesar das dificuldades para imunizar a população, os resultados alcançados são satisfatórios. Desde o início da vacinação, a gente observou uma queda no número inicialmente de idosos na hospitalização e também nos casos que evoluíram com gravidade. E aos poucos a gente também foi observando, com o avanço da campanha de vacinação para outras faixas etárias, uma queda progressiva e consistente da média de idade das internações. Atualmente, a maioria dos pacientes internados são de pacientes não vacinados com idade média em torno dos 40 anos. Para quem tomou as 2 doses, a esperança é de dias mais leves. Todo mundo que está aqui também está sentindo essa mesma emoção, né? De poder estar tomando essa dose e seguir a vida da gente, né? Quem não se vacinou não deve baixar a guarda. Uso de máscara. Aqui no sul de Minas, pouco mais de 1.209.000 pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Esse número representa 41% dos moradores da região. Boa noite. A frente fria avança e o domingo vai ser de tempo nublado em algumas cidades. Não tem previsão de chuva, mas o índice de umidade do ar fica dentro do ideal do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Amanhã, mínimas de 13 e 14 graus em Areado, Machado e Pouso Alto, máximas de 24, o calor perde força. Segunda, a frente fria se afasta e logo atrás vem uma massa de ar polar que vai derrubar a temperatura, frio intenso em toda a região. Termômetros abaixo de 10 graus. Em Varginha, mínimas de 9 e 6, à tarde não esquenta. Em alguns lugares, inclusive, tem até possibilidade de geada. Em Maria da Fé, temperatura negativa na terça-feira. Agora 7 horas e 25 minutos, na volta a gente fala sobre o preço dos alimentos que não para de subir e também sobre a tentativa de assalto a uma distribuidora de medicamentos hoje cedo em Pouso Alegre. Nós voltamos já. O Globo Rural de amanhã vai mostrar o estrago da geada em lavouras de milho do Paraná. Tem agricultor que perdeu quase toda a safra. Muda orgânica de alface. A ferradura certa para o cavalo. Plantio de fumo e colheita de algodão. Em São Paulo, uma horta sustentável que transforma lixo em alimento. E os produtores de leite de Goiás que adotaram a energia solar. Energia solar. Globo Rural. Amanhã, 8h20 da manhã. É uma ponte. Pode ser de concreto, metal ou de safena. Uma ponte que dura 1 segundo ou que vai durar para sempre. E a Unifran é a ponte para o seu novo ponto de vista. Unifran, o que você faz movimenta o mundo. Chegou a hora de abrir o cofre do Carioca Palace. Atenção para a dica do primeiro dígito. O primeiro dígito é a quantidade de letras que formam o título da novela. O segundo dígito é a quantidade de vogais no nome do hotel. O terceiro dígito é a quantidade de consoantes no sobrenome da escritora da trama. O quarto dígito é a quantidade de letras no primeiro nome do personagem interpretado por Matheus Solano. O quinto dígito é o número de CDs que foram lançados com a trilha da novela.
O sexto dígito é o número correspondente ao número do dia, uma terça-feira, da estreia em 2017. E aí, já sabe qual é a senha? Adicione nosso número do WhatsApp, o 19988993788 e deixe seu palpite. Mais informações em eptv.com. Segunda, começa a edição especial da sua próxima novela das 7. A história do roubo que virou roubada. Pega, pega, na EPTV. Oito pessoas foram presas por uma tentativa de assalto a uma distribuidora de medicamentos em Pouso Alegre. A polícia militar usou gás lacrimogênio para impedir a ação dos bandidos. Uma carga de medicamentos tinha acabado de ser descarregada de um caminhão quando os bandidos chegaram à distribuidora. Eles conseguiram entrar quando o carro saía de lá. Um dos motoristas saiu. Quando saiu, eles aproveitaram o portão aberto. Só falando que era um assalto, que era pra gente ir pro corredor, todo mundo. Pediu todos os telefones da gente, colocou em cima de uma mesa. Era pra gente manter a calma, colaborar, não entrar em pânico, que eles iam só pegar a carga. Segundo a coordenadora de transportes, esta não é a primeira vez que a empresa é invadida. Hoje, 12 funcionários foram rendidos. O Luiz conta que ele e os motoristas foram obrigados a recarregar o caminhão. A carga é avaliada em mais de R$1 milhão. Armado, apontando a arma. Aí nisso daí eu entrei pra dentro avisando o pessoal que era um assalto e teve que ajudar a bater a carga tudo dentro do caminhão. Enquanto as caixas eram colocadas no veículo, os outros funcionários foram levados para dentro do barracão. Pra gente ir pro banheiro, falaram que era pra gente ficar quieto, que eles estavam trabalhando que nem a gente, que da mesma maneira que a gente estava trabalhando, eles também estavam trabalhando. Funcionários do Serviço de Monitoramento de Segurança estranharam a movimentação e chamaram a Polícia Militar. No local aqui foi inicializado uma negociação para que eles soltassem as pessoas que trabalham no local. Diante da negativa deles soltarem as pessoas, a gente continuou com a parlamentação e em dado momento eles soltaram um cidadão. O armazém foi cercado pela polícia. Os funcionários tiveram medo do confronto. Porque a gente tem família, né? Tem um filho. Então, ficava passando um filme. A hora que a polícia chegou mesmo, eu achei que a gente ia morrer. Segundo os funcionários, a ideia dos assaltantes para tentar fugir da polícia militar era colocar todos amarrados dentro daquele caminhão. Assim, eles passariam pelas viaturas, tendo os colaboradores como reféns. O plano deu errado e eles foram rendidos. Foi necessário o uso de agente químico no local. Esse agente químico, ele satura o ambiente de forma que a polícia militar possa ter um maior controle. Depois que foi lançado o agente químico, as pessoas começaram a sair e foram identificadas. As pessoas que trabalham no local foram para o lado direito e as pessoas que não trabalham, que vieram aqui praticar este roubo tentado, foram colocadas ao chão. 8 pessoas foram presas. Dentro da distribuidora foram encontradas uma arma e 2 facas. O caminhão que ainda ficou no local estava com placa trocada. Os suspeitos foram ouvidos pelo delegado de plantão e levados para o presídio de Pouso Alegre. Agora a notícia é sobre economia e não é nada boa. Depois da escalada de preços de alimentos em 2020, especialistas projetam que a inflação para as proteínas vai superar a marca dos 10% esse ano. As carnes de porco e frango e o ovo têm ganhado cada vez mais espaço no cardápio dessa marmitaria. Mas além do aumento, né, do bovino, que a gente assim quase não consegue mais trabalhar, agora com quase 40% de aumento do frango e do porco, assim, nossa limitação está muito grande em questão de cardápio, de agradar o cliente, né? A gente não consegue fazer grandes coisas mais, porque a gente está tentando não reajustar o preço, também o cliente não sentir no bolso. Mas é difícil de manter um padrão
elevado, né, assim, de cardápios mais expandidos em questão desse aumento. Segundo o levantamento da consultoria LCA, o preço médio da carne suína subiu esse ano perto dos... Cá tá salgado, né? Tá se vendendo bem o preço. Há aumentos que são puxados também pelo preço da carne bovina, que nesse ano é a recordista de preços mais caro. Subiu, em média, quase 18%. O Francisco comprava carne vermelha todo sábado. Agora, uma vez por mês. Você pode ver, você comprava uma carne por 28, hoje é 45. Se você for com uma porcentagem de tudo que subiu muito, né? Então o trem tá complicado. E como a gente está vendo, até mesmo aquelas carnes consideradas alternativas mais baratas para o corte bovino já começam a apertar no bolso. A explicação está no preço da ração animal. Entre os principais componentes, no último ano, há aumentos que superam os 108%. Segundo dados da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, o preço da soja aumentou 50% e o do milho 108% no último ano. No ano de 2020, você teve um problema na produção de suínos lá na China, onde eles dizimaram o rebanho por causa de uma doença, e aí eles começaram a importar do mundo inteiro e vieram para o Brasil importar suínos e também carne bovina. Então em 2020 você teve essa questão de demanda aumentando internacionalmente, principalmente pela importação da China. No momento que a China começa a importar bovino, carne de boi, o preço começa a subir. Aí há uma migração do consumidor aqui no mercado interno do consumo da carne bovina para a carne suína e para a carne de frango. E no momento que você substitui o consumo da carne bovina por esses dois tipos de proteína animal, suínos e frangos, há também um aumento da demanda e com que faça que os preços de suíno e aves também se elevem. Toda essa explicação resultou na queda do movimento. A margem diminuindo cada vez mais, né? Porque vai subindo, se a gente repassar tudo, o cliente vai afastando, né? Vai diminuindo mais as compras. A gente está tentando aí, vai equilibrando para ver se não repassa tudo. Para o médio e longo prazo, é uma tendência de estabilização do curto, mas no médio e no longo prazo, permanecendo esses fundamentos econômicos que a gente encontra, talvez o preço pare de subir, mas cair a preços anteriores, eu não acredito que isso vai acontecer no curto prazo. Futebol, o Boa Esporte recebeu hoje a líder do grupo 6 da Série D, Ferroviária, no estádio municipal de Varginha. O jogo acabou agora há pouco e ficou no 0-0. Com o empate, a Ferroviária chega a 16 pontos e depende do resultado da Caldense amanhã contra o Rio Branco para saber se termina o primeiro turno na liderança. O Boa Esporte chegou a 12 pontos e termina os 7 primeiros jogos no G4 do grupo 6. Os dois times vão se enfrentar novamente no domingo que vem, mas em Araraquara, no interior de São Paulo. É isso, uma boa noite para você, um ótimo domingo e a gente se vê segunda no EPTV1. Até lá, tchau!